Bom dia, irmãos! Bom, como todos sabem, estamos no mês de campanha de missões nacionais e hoje vim falar um pouco sobre o trabalho missionário realizado na região amazônica. Sabemos que a região amazônica é conhecida por sua vasta beleza florestal. Porém, a realidade é a cena de miséria do pior lugar do Brasil para ser criança. Ao todo, mais de 9 milhões de crianças e adolescentes que vivem na Amazônia Legal estão sujeitos a fazerem parte dessa triste realidade. 43% das crianças e adolescentes vivem em um lar sem condições de comprar cesta básica. 312,5% foi o aumento de morte de jovens de 15 a 19 anos no Acre. 1.225 crianças morreram em 2016, antes de completar um ano no estado do Amazonas. 710% no aumento de sífilis congênita em crianças de até um ano, desde 2010. 54% das mães não tiveram acesso ao pré-natal entre 2000 e 2016. E é nesse contexto que os missionários têm atuado, levando o Evangelho de Cristo e melhores condições de vida. Com diversas dificuldades, os missionários têm investido suas vidas em ações que buscam mudar essa realidade, que só é possível ser mudada por meio de orações e do poder de Deus. Há 90 anos, o pastor Zacarias Campelo iniciou o projeto missionário entre indígenas e que hoje outros missionários dão continuidade, com traduções e revisões do Antigo e do Novo Testamento. Com o fruto desse trabalho, em 60 anos, mais de 600 indígenas já foram batizados. Em 2019, houveram 181 batismos. Em 2020, 42 até o final do mês de abril. E durante todo este período, 60 igrejas já foram implantadas. Porém, os desafios na Amazônia são imensos e precisamos clamar pelos brasileiros de lá. Devemos sustentá-los com nossas orações e contribuir para que esse trabalho possa prosseguir. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de vida, Pai, que o Senhor nos concedeu. Quero agradecer pela vida de cada um que está tendo a oportunidade de ver este vídeo e quem não está tendo também, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando os missionários em campo, que o Senhor esteja abençoando essa missão e que o Senhor abençoe também as crianças lá na Amazônia, ó Pai. Quero pedir que o Senhor prepare nossos corações para a aula que teremos e que seja uma aula muito abençoadora. Isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Uma boa aula a todos e até a próxima. Bom dia, queridos, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou a Jade, membro da Primeira Igreja Batista em Taboão da Serra, e com muito prazer, hoje eu estou aqui para falar um pouco da segunda lição da revista Ide e Pregai. Essa revista é uma revista de estudos bíblicos e essa edição ela tem como um tema, um foco principal, falar sobre missões e evangelismo, né, que vem bem de encontro com o mês que a gente está vivendo, né, o mês que é comum para a Convenção Batista, que é missões, mas não só o mês que a gente vive, né, tem muito a ver, na verdade, tem totalmente a ver com a missão do povo de Deus, né? Para que fomos chamados. E falando em missão, a gente está na segunda lição e na semana passada a gente viu um pouquinho ali, a gente entendeu o que era missão, o que era missionário. Vocês conseguem lembrar o que significam essas duas palavrinhas? Para a gente refrescar um pouquinho a memória, eu vou dar uma lida aqui no que o dicionário fala sobre o que é missão. Se a gente dá uma pesquisada simples, a gente vai entender um pouquinho o que é missão. E, de acordo com o dicionário, missão é a incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outro, né? É um encargo, é um dever. Ou, né, um conjunto de pessoas a que se refere uma tarefa em outro local ou país. E missionário, né, é a pessoa a quem recebe esse dever e que executa, né? Então, nós temos duas palavrinhas aí, a gente está falando aqui, a nossa lição de hoje chama O Deus de Israel é missionário. Eu não sou acostumada a fazer vídeos, então vocês vão me ver um pouquinho olhando aqui para um lado, para o outro, porque normalmente a gente, lá na igreja, né, a gente está acostumado a dar aula com todo mundo falando, e aqui a gente
não tem essa parte, né, de ouvir vocês aí falando, mas eu espero que vocês possam aí comentando também o que a Jade está falando, o que os professores estão falando, que a gente consiga fazer uma aula legal aqui. Então, voltando aqui na nossa lição, a Bíblia, a revista fala que o título da lição de hoje é O Deus de Israel é missionário. Ou seja, o Deus de Israel cumpre uma missão. E que missão é essa, né? O texto base se encontra em Gênesis 12, de 1 a 3. A revista tem a lição tem muitas referências bíblicas. Eu não vou ler todas, senão a gente vai ficar aqui 1 hora lendo a Bíblia. Não é problema nenhum a gente fazer isso. Mas, para a gente ter uma aula mais direta aqui, eu vou ler alguns textos. Os outros a gente vai deixar como referência aqui. A galera da edição maravilhosa, a gente vai conseguir colocar aqui as referências para que vocês possam acompanhar também. Então, quando tiver alguma referência, pausa o vídeo, dá uma procurada, lê e volta e a gente faz uma aula bem legal, tá bom? E o texto base, eu vou ler, são 3 versículos, se encontra em Gênesis 12, de 1 a 3. Vamos ler? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o nosso texto áureo, né, o nosso versículo-chave, se encontra lá em Mateus 28, 19, que diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Hoje a gente vai ver um pouco quais foram os primeiros enviados de Deus, quais foram os primeiros chamados que Deus fez lá atrás, né, no início da história do mundo, né? Quem foram as primeiras pessoas chamadas para cumprir a missão, cumprir a missão do povo de Deus aqui na Terra? E pensem que assim que o homem pecou, Deus ele já criou um plano de salvação. Ele já tinha um plano de como nos redimir, certo? E então ele entrou em ação, ele começa a planejar Jesus Cristo, a vinda do nosso Salvador. E para que isso fosse aproveitado, para que essa salvação ela fosse aproveitada, Deus ele precisa, né, que essa salvação ela seja difundida, ela seja divulgada. E quem que ele vai usar para que o que ele vai fazer, qual que é o plano dele para que essa salvação chegue a todos os povos da terra? Então Deus, a princípio ele escolhe um homem, né? E ele faz uma promessa para esse homem, que foi o que a gente acabou de ler. Ele escolhe Abraão e ele faz uma promessa para Abraão de que ele seria o pai de uma grande nação. E Abraão, ele já sabia que Deus, ele era o autor da vida, ele já conhecia Deus como juiz, mas ele conhece Deus agora de forma íntima, né? E ele vê que ele é um Deus que pode todas as coisas, inclusive, né, o grande milagre que foi fazer um casal de idosos conceber. Foi um milagre na vida de Abraão. Aí, depois ainda, né, Deus, ele chama Abraão, faz essa grande promessa, é reafirmada depois com o filho de Abraão, com Isaac, a promessa de uma grande nação. 400 anos se passam e esse povo é escravizado e Deus chama novamente mais um filho, mais um servo, Moisés, para que esse povo fosse salvo, fosse liberto do cativeiro e retornasse à terra prometida lá atrás para Abraão e confirmada com Isaac e também Jacó. Muito bem. E Abraão, né? Abraão, ele foi um missionário também, né? Abraão, ele foi escolhido por Deus, ele foi enviado por Deus, ele foi engrandecido por Deus, ele foi abençoado
e ele foi usado por Deus para abençoar as famílias da terra, para abençoar a mim e você. Lembra que da família de Abraão, foi de Abraão que veio toda a grande nação, foi dessa grande nação que veio Jesus Cristo, e é esse Jesus Cristo que morreu para salvar a mim e a você. Então, Abraão, ele é um missionário usado para abençoar todas as famílias da terra. Olha que coisa interessante isso de se pensar, né? E a gente leu aqui em Gênesis 12, de 1 a 3, essa promessa e já essa escolha dessa família, desse homem, né, para ser enviado e abençoar todas as famílias da terra. E Abraão, ele obedece, né? Deus, ele fala para Abraão sair da terra dele, deixar a parentela dele para uma nova terra que Deus iria prover. E Abraão faz isso, né? Ele tem fé, mais um passo de fé, uma escolha de fé. Ele sai da parentela dele para uma terra que Deus iria entregar a ele. E Deus, ele é fiel com Abraão, engrandecendo a sua família, né? Fazendo ele pai de uma grande nação mesmo depois de idoso. E ele como a gente falou, ele é usado por Deus para abençoar todas as famílias da terra, né? Através dessa promessa vem o nascimento de Jesus Cristo, então, a nossa salvação. E essa salvação, essa promessa, ele foi firmada novamente com Isaac, né? Quando a gente lê lá em Gênesis 26, de 1 a 5, se vocês quiserem parar um pouco, dar uma lida, essa promessa também é reafirmada com Isaac. O segundo tópico aqui, o segundo chamado, a gente vê lá em Moisés, né? O missionário Moisés. A gente pode ir lá em Êxodo 3, de 7 a 22, né? Um texto um pouquinho maior, que Deus, a história conhecida, né? Deus, ele, depois de 400 anos, né, da promessa lá de Abraão, do cativeiro do Egito, ou melhor, depois de 400 anos que o povo de Israel está no cativeiro do Egito, eles começam a clamar e eles mesmos se lembrarem ali da promessa que Deus tinha feito para ele, e Deus olha para o povo, olha o sofrimento do povo, e ele lembra da aliança que ele fez com Abraão, Isaac e Jacó. E Deus, ele começa então novamente a traçar medidas para livrar aquele povo e cumprir a sua promessa. E ele faz isso, né, através da liderança de Moisés, que no meio de uma sarça ardente. O que é a sarça ardente, né? Moisés, ele, pastor de ovelhas, ele vê uma árvore pegando fogo, e ali Deus, ele fala com a árvore pegando fogo, mas só que a árvore não se consome. E Deus, ele fala para Moisés, ele fala qual que é a missão de Moisés naquele momento. Ele fala que ele vai até Faraó e vai libertar o povo que ele havia escolhido. E a gente, lá em Êxodo 3:7, a gente lê o seguinte: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Então aqui é Deus lembrando da sua promessa e vindo até Moisés e falando que ele vai cumprir essa promessa. E Deus envia Moisés e promete estar com ele. Se a gente lê lá em Êxodo 3, 10 e 12, resumidamente, Deus diz: eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E Deus, ele se apresenta a Moisés pelo seu nome. Quando eu pensei em como Deus, ele se apresenta como o eu sou, o nome nessa época, nessa cultura,
significa muita coisa, né? E Deus, ele se apresenta como o grande eu sou, o grande Deus, quem ele é, o que ele pode fazer. E como ele se apresenta nesse momento da história aqui dos hebreus, o povo dele, ele se apresenta ali com todo o poder dele, com tudo que ele pode fazer de maneira tão extraordinária que nenhum dos deuses do Egito pode fazer o mesmo. O povo nunca tinha visto nada igual e Deus, ele não só se apresenta a Moisés dessa forma, mas ele se mostra com o grande poder que ele tem, o grande poder redentor que ele tem. E ele tem esse poder de redenção e ele faz tudo para que esse povo seja liberto. E esse mesmo Deus é o que é conhecido até hoje. E até lá no Apocalipse, no final da Bíblia, lá na Revelação, é o mesmo Deus que é revelado e que é o Deus que era, que é e que há de vir, como a gente pode ler lá em Apocalipse 1:8. Além disso, né, ainda Deus, ele se apresenta a Moisés, ele se apresenta ao povo com todo o seu poder, da forma que ele é, da forma e com o que ele pode fazer. Moisés, agora ele institui a Páscoa, né, da forma que Deus orienta com que o povo faça também. Moisés, ele institui a Páscoa é instituída, né, para que o povo ele sempre se lembre de como eles foram libertos do cativeiro do Egito. A simbologia, né, do cordeiro sacrificado, e o sangue passado nos umbrais ali da porta, isso significa proteção. E isso com Jesus Cristo, ele se traz à tona de novo, porque o sangue agora de Jesus Cristo é a nossa proteção. Então não é preciso mais um cordeiro imolado, um cordeiro sacrificado, passado nos umbrais da porta, para que a gente tenha proteção, porque o sangue de Jesus Cristo já nos libertou, já nos salvou. Mas essa analogia e essa simbologia, ela é importante nesse momento para o povo se lembrar de como eles foram protegidos e como o Deus de Israel os libertou do cativeiro. Então a gente já viu até aqui Abraão sendo um missionário, sendo chamado, sendo enviado, sendo usado para abençoar todas as famílias da terra. A gente viu aqui Moisés também sendo chamado, sendo enviado para a libertação do povo de Israel. E agora a gente vê um povo missionário, Israel como um povo missionário. Esse povo que foi escolhido para gerar a Jesus Cristo, o grande Salvador prometido. Esse povo que foi enviado para testemunhar de Deus a todas as nações. O povo eleito que deveria oferecer sacrifícios, orar pelos povos, ensinar a palavra e a vontade de Deus e abençoar os povos no nome do Senhor. E Deus usa Israel como testemunha de todas as nações. Se a gente ler lá em Levítico 26:45, diz o seguinte: Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com os meus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para lhes ser por Deus, eu sou o Senhor. No sentido mais amplo, essa promessa de libertação se cumpriu em Jesus Cristo, que é o descendente de Abraão, que veio do povo de Israel. E o povo, ele testemunharia o único Deus, né? O povo de Israel, o povo liberto, ele viu os poderes, viu o poder de Deus agindo, ele testemunharia desse Deus agora para todos os povos da terra. E a gente pode ler isso lá em 1 Reis 8, 41 e 43. Além disso, né, aqui a gente fala que o povo de Israel era um povo sacerdotal, né, e o trabalho do sacerdote, né, qualquer trabalho, qualquer ideia do sacerdote ali para aquela cultura, de oferecer sacrifícios por si e pelo povo, como a gente pode ler em Hebreus 5:1, orar pelo povo,
também uma referência aqui, Lucas 1, de 8 a 9. Ensinar a palavra e a vontade de Deus, lá em Malaquias de 1, 7. E abençoar o povo em nome do Senhor, que a gente pode ver em Neemias 6, 22 a 27. Assim, Israel deveria cumprir esses deveres em favor do povo. E agora, tá, a gente falou bastante coisa aqui de Israel, um povo missionário, a gente viu primeiro lá, começando com o chamado de Abraão, o chamado de Moisés, isso vem aqui para o povo. E como isso se reflete na missão da igreja? Como isso esclarece a missão da igreja? Pensa que os judeus, eles passaram anos e anos tendo o privilégio, achando, né, que tinham o privilégio de ser a propriedade exclusiva do Senhor. Mas talvez não, os judeus acabaram se esquecendo de que eles eram um povo escolhido para que todos os povos pudessem ser salvos por esse mesmo Deus. E Jesus, ele vem justamente para mudar esse pensamento, né? A palavra da moda agora, mindset. Ou, como diria um irmão aí, né? Mudar o mindset, mudar o pensamento dos judeus em relação a que, olha, você é o povo escolhido para gerar o Salvador, mas você é o povo escolhido para ser missionário e fazer com que todas as pessoas recebam essa mesma graça. E Pedro, sabe? Pedro, aquele grande discípulo aí, o famoso discípulo, ele teve que aprender isso, viu? Se a gente ler lá em Atos 10, 9 e 16, Pedro, ele tem uma visão interessante. Vamos ler aqui para a gente entender um pouco. Ó, Pedro tem uma visão. No dia Atos 10, de 9 a 16. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Voltando. Estando com fome, quis comer. Mas quando lhe prepararam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas outras 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi tal coisa. Comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres imundo. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Essa visão, ela basicamente chamando a atenção de Pedro, dessa noção que os judeus, eles tinham de que o povo purificado, o povo separado, o povo salvo, era apenas os judeus. Só que Jesus Cristo, ele veio para purificar todo mundo. Na visão judaica, né, a gente tinha ali os judeus e os gentios, onde os gentios eram essa parte imunda aqui, né, não digna de salvação, e os judeus eram o povo escolhido. Mas nessa visão, Deus, ele está ensinando Jesus mostrando para Pedro: olha, Pedro, o que eu purifiquei não está mais impuro. Então, o sangue de Jesus agora purifica judeus e não judeus, purifica a mim e a você. Pedro agora, ele atribui, lá em 1 Pedro 2, 9, 1 Pedro 2, 9, a gente pode ler Pedro atribuindo as responsabilidades que Israel tinha lá no passado agora à igreja. Não é mais só Israel, não, que tem o povo de Israel que tem a missão de levar a palavra, de levar o testemunho da salvação em Jesus Cristo. É meu dever e o seu dever como igreja.
Os cristãos de hoje, assim como Israel saiu lá do Egito, protegido pelo sangue do Cordeiro, a gente tem o sangue do Cordeiro, de Jesus Cristo nos protegendo. Amém? Como um povo liberto. Por isso, já chamados a sair das trevas para a maravilhosa luz. E então devemos ter que proclamar as virtudes e a salvação em Jesus Cristo. Lá no passado, né, como a gente viu, Deus ele chamou esses missionários e deu uma missão para eles. E da mesma forma, ele nos dá essa missão hoje também. E nós devemos ser diferenciados nesse sentido de que nós somos um povo que fala desse amor, que vive, não só que acredita verdadeiramente nessa salvação. E muitos outros também, né? A gente falou aqui de Abraão, de Moisés, mas a gente tem Paulo, a gente tem o próprio Pedro que orava pelos gentios. Olha só, Pedro tinha, a gente já viu aqui a mudança, né? Agora ele é um homem que ora pelos gentios. Então, nos deixemos ser usados pelo Espírito Santo para orar por aquelas pessoas que não acreditam na salvação de Jesus Cristo, de falar para os nossos colegas, os nossos amigos sobre essa salvação, porque essa é a nossa missão agora, essa é a responsabilidade do povo de Deus hoje, ainda aqui na terra. O Deus de Abraão e de Moisés é um Deus de aliança. Ele se compromete com os seus, ele se compromete conosco, ele é fiel o tempo todo conosco, e nós também devemos ser fiéis à sua palavra, ser fiéis ao seu evangelho e não permitir, não nos deixar ficar calados enquanto muitas pessoas, quantas pessoas ao nosso redor necessitam dessa grande salvação. Então, para a gente ir terminando aqui, e tentar deixar claro aqui na nossa cabeça que nós somos escolhidos para testemunhar de Cristo. Somos enviados para proclamar o amor e o evangelho de Cristo. Somos capacitados pelo poder do Espírito Santo para cumprir essa missão e recebemos a promessa da presença e cobertura a cobertura e proteção de Deus em toda atividade missionária que a gente for fazer. E pode ver que não é a missão desde lá de cima de Abraão, de Moisés, do povo de Israel, a nossa não é muito diferente, né? E o que a gente tem feito, né? Nós somos o povo escolhido para testemunhar de Cristo. E como que a nossa igreja tem sido esse testemunho? Como você tem sido esse testemunho? Nós somos escolhidos para proclamar o evangelho de Cristo. A gente tem proclamado esse evangelho na nossa casa, no nosso bairro, na nossa igreja, como que ela tem... olha para a nossa igreja, como que ela tem se portado em relação a essa proclamação. E nós somos capacitados pelo poder do Espírito Santo para cumprir essa missão. Nós temos usado esse poder dado pelo Espírito Santo para levar o evangelho aonde quer que nós estejamos. Lembre-se que nós fazemos a igreja, né? Nós somos a igreja de Cristo. E nós estamos reunidos em uma comunidade cristã. Hoje estamos aqui na primeira igreja batista em Taboão da Serra. Então nós somos esse corpo aptos a testemunhar, chamados a proclamar e revestidos do poder do Espírito Santo. O que você tem feito para que a nossa igreja seja essa proclamadora do Evangelho? Então, essa é a aula de hoje. Então, para a gente lembrar, desde lá o primeiro plano de salvação, desde quando o homem pecou, Deus ele prometendo para Abraão um Salvador, libertando o povo para que Jesus Cristo pudesse vir, para que a igreja dele aqui na terra fosse estabelecida e mantida até hoje, para que hoje a gente tenha essa missão, não só tenha, mas cumpra essa missão de proclamar o Evangelho, proclamar a salvação em Cristo Jesus. Lembre-se que o Deus de Israel é um Deus missionário.
O meu Deus hoje é um Deus missionário e ele nos chama a mim e a você, por onde quer que a gente esteja, a gente possa proclamar esse reino. Amém? Um beijo e boa semana para vocês.